Irmãos, o título do estudo hoje é A Salvação Revelada, o plano eterno de Deus e o privilégio da pregação. A gente vai meditar em 1 Pedro capítulo 1, irmãos, do versículo 10 até o versículo 12. Amém? Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Bendito seja o Senhor. A salvação revelada, o plano eterno de Deus e o privilégio da pregação. Irmãos, a salvação é um plano eterno de Deus. Não é invenção de pastor, de denominação, é um plano que o Senhor nosso Deus estabeleceu. A salvação é a solução de Deus para o problema criado pelo homem. Sim, porque o homem criou um problema para si enorme, gigante. Quando o homem pecou, ele criou para si mesmo um problema tremendo. Um problema tão forte que o afastou de Deus, o tirou do paraíso, da presença do Senhor, e trouxe como sentença a morte física, espiritual e eterna. E essa morte eterna significa condenação. A realidade do homem sem Deus, o fim da vida de um homem sem Deus, é uma eternidade no inferno. Olha que problema o homem criou para si. E o homem, o ser humano, não tinha, como até hoje não tem, e jamais terá condições de resolver por si só esse problema. Mas Deus solucionou, Deus resolveu. Deus estabeleceu um plano de salvação. E esse plano de salvação está na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há salvação fora de Cristo. Não há entre os homens nenhum outro nome dado pelo qual importa que sejamos salvos. Somente o nome do Senhor e Salvador Jesus. Não há nenhum mediador e também nenhuma mediadora entre Deus e os homens. Só Jesus. Ele, somente Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que o homem não tinha capacidade de fazer, que era salvar-se, resolver o seu problema diante de Deus, o próprio Deus, com seu infinito amor, bondade, poder, graça, misericórdia, resolveu. Jesus enviou o seu Filho amado, Deus enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10, 11 e 12, nos fala sobre essa maravilhosa salvação. E aqui nós encontramos riquezas profundas, meus queridos. E eu quero meditar com vocês nessas riquezas. Extrair do texto sagrado o máximo que a gente puder, na certeza que o texto sempre tem mais, sempre tem além. E o Espírito de Deus sempre é capaz, poderoso para falar para a gente, além daquilo que a gente medita nessa noite. Exaltado seja o nome do Senhor. O que é que a gente pode extrair de riqueza, de preciosidade desses textos? Primeiro, eu destaco para vocês os versículos 10 e 11. Mas eu destaco um detalhe aqui. Quando fala sobre os profetas, e logicamente está falando sobre tempo do Antigo Testamento. Profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel e tantos outros. O texto fala que aqueles profetas, os homens de Deus, a respeito desta salvação, versículo 10, eles indagaram, inquiriram. Versículo 11 diz que eles investigaram atentamente. Olha que coisa interessante. Olha um destaque que a gente precisa puxar aqui. Aqueles homens foram profetas que tiveram a preocupação de indagar, inquirir,
investigar atentamente acerca da salvação. O que é que isso significa, meus queridos irmãos? Significa que aqueles homens de Deus tiveram a preocupação de pensar, investigar, buscar atentamente informações acerca deste plano eterno e maravilhoso de Deus chamado a salvação do pecador. Mas pastor, eles eram profetas. Sim, como profetas, eles conheciam as profecias sobre o Messias. A profecia, por exemplo, lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15, a primeira mensagem acerca de Cristo, quando o texto fala sobre o descendente da mulher, nosso Deus falando para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, este te ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali é uma profecia sobre Jesus, o Messias. Quem escreveu essa profecia? Moisés. Escreveu Gênesis. É atribuído a Moisés a escrita do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Ali nós temos a lei de Deus revelada no Pentateuco. E os profetas, repito, como Malaquias, Isaías, Jeremias, Oséias e todos os demais, eles se debruçavam diante dos textos sagrados escritos por Moisés, porque eles acreditavam firmemente que ali era a palavra revelada de Deus para o seu servo. Deus usou Moisés para escrever o Pentateuco. Amém, irmãos? O texto ali é divino, o texto ali é inspirado. Destaco, por exemplo, o Decálogo, a lei de Deus, os 10 mandamentos. Qual foi então a Bíblia? Deixe-me usar essa expressão, porque eu sei, a gente sabe que quando a gente fala da Bíblia, são os 66 livros, o cânon fechado, o Antigo e Novo Testamento. Mas qual foi a escritura sagrada, o texto sagrado, ou quais foram os textos sagrados que os profetas utilizaram para estudar, buscar, pesquisar atentamente sobre o Messias, por exemplo, que é o texto, que é a ideia básica aqui de Pedro, a salvação que viria através do Messias, Cristo, os escritos de Moisés. Olha que coisa maravilhosa a gente percebe então com aqueles homens. Às vezes a gente fala dos profetas como homens que receberam a mensagem diretamente de Deus e transmitiram para o povo, e isso é verdade, porque é exatamente isso, foi exatamente isso que aconteceu. Eles receberam a mensagem de Deus e transmitiram para o povo. Veja, por exemplo, o livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 53, aonde no Pentateuco está escrito Isaías 53, não está. Isaías recebeu diretamente do Espírito Santo e transmitiu para o povo. Exaltado seja o Senhor. Mas Pedro mostra para a gente aqui um detalhe interessante. Aqueles profetas, eles não somente receberam a mensagem diretamente de Deus, mas eles foram também na fonte que Deus já havia deixado. Amém? Pesquisaram a fonte. E o que eu destaco aqui para os queridos irmãos é essa necessidade que eles entenderam que deveriam ter do raciocínio mental, de parar, de ler, de investigar, pesquisar atentamente, diligentemente os escritos sagrados. E isso, meus irmãos, aconteceu também de profeta para profeta. De profeta para profeta. Além deles buscarem as informações que Deus já tinha deixado na lei de Moisés, eles também, por acreditarem firmemente que Deus estava usando profetas no seu tempo, eles tinham o cuidado de investigar as profecias dos seus contemporâneos, ou de outros profetas que já haviam passado. Querem um exemplo claro sobre isso? Daniel. Daniel era um homem de leitura.
A gente tem na Bíblia Daniel como um homem de visões, de sonhos, e é verdade, sonhos de Deus, revelações divinas para a vida daquele homem, coisas poderosas, tremendas que Deus revelou a Daniel através dos sonhos e das visões. Sonhos e visões sobre reinos que se levantavam e consequentemente depois seriam destituídos, impérios humanos que se levantaram, mas depois foram destituídos. Daniel contemplou tudo aquilo. Mas às vezes falta nos perceber ou parar para pensar um pouco mais que Daniel era um homem de livros, de leitura, de pesquisa. E uma das questões que mostra muito claro para a gente isso é o capítulo 9 de Daniel, versículo de número 2. Daniel era cativo, período de cativeiro babilônico. E olha o que Daniel fala nesse versículo, capítulo 9, verso 2. Diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, olha o destaque, irmãos, que o número dos anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Deus tinha usado o profeta Jeremias para trazer exatamente essa mensagem, de que o período do cativeiro seria 70 anos. Daniel está aqui, e ele está dizendo aqui no texto: eu entendi pelos livros. Olha que coisa, irmãos. E que livro ele está lendo? Ele cita Jeremias, ele cita o profeta Jeremias. Se os irmãos tiverem depois a curiosidade de seguir nesse texto de Daniel 9, você vai perceber que Daniel se coloca na presença do Senhor em oração. O que ele aprendeu, o que ele entendeu, o que ele descobriu através do estudo e da leitura de um texto divinamente inspirado, o levou a se voltar em oração para o Senhor, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de nós estamos em pecado, liberta o teu povo, lembra-te da gente, Senhor. Por que Daniel ora assim? Porque ele acreditava firmemente que os escritos de Jeremias eram divinos. Amém? Então o que Pedro fala aqui nessa sua primeira carta, meus amados irmãos? Ele está mostrando, sabe, que a salvação, esse plano eterno da salvação, já estava estabelecido pelo Senhor, e que os profetas, eles estavam ali buscando aprender cada vez mais sobre essa salvação. Isso tem uma aplicação muito grande para a gente, e a aplicação é da importância que eu tenho, e da necessidade, perdão, que eu tenho, e que você também tem, meu irmão, minha irmã, de buscar mais a Deus através das Sagradas Escrituras, de tirar tempo realmente para pesquisar, para estudar, para questionar, além de ler a Bíblia, realmente pesquisar as Sagradas Escrituras acerca dessa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mas há um outro detalhe aqui. Versículo 11 mostra que o Espírito Santo estava ativo no mundo no período do Antigo Testamento. O texto diz, meus queridos irmãos, que eles investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, olha o que o texto diz, indicadas pelo Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo aí é o Espírito Santo, irmãos. Não é um outro Espírito, é o Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade, às vezes a terceira pessoa é apresentada na Bíblia como o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade, o Consolador. É o Espírito de Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. E o texto sagrado está dizendo que o Espírito de Cristo estava neles. Neles quem? Nos profetas. Então o que a gente aprende aqui? É que o Espírito de Deus,
estava guiando os profetas, os seus servos, a conhecerem a verdade revelada acerca de Cristo. E aí a gente une as duas coisas, que coisa maravilhosa, a nossa necessidade da investigação acerca da salvação, de parar para pensar acerca disso, mas também a nossa total dependência da ação do Espírito Santo, de trazer à luz ao nosso entendimento acerca daquilo que o próprio Senhor nosso Deus já falou na sua palavra. E é assim que vem a salvação, assim que acontece a salvação. O ser humano tem um contato com a palavra e ele começa a questionar, ele começa a investigar, ele começa a ouvir a mensagem, e essa mensagem vai incomodando, ele vai questionando de alguma forma, mas somente pelo poder do Espírito Santo é que a mente é completamente aberta para reconhecer e conhecer a verdade que o próprio Deus já revelou acerca de Jesus. Amém? Exaltado seja o Senhor. É claro, os profetas já eram salvos, os profetas eram homens de Deus, mas o que eu destaco aqui para a gente são essas duas coisas: necessidade de estudo unida à necessidade da revelação ou da iluminação do Espírito Santo. A gente precisa caminhar com essas duas coisas juntas. É como uma oração que um dos servos de Deus já fez. Falta-me o nome dele nesse momento. Senhor, me dá luz, entendimento da tua palavra, mas ardor também no meu coração, para que eu consiga compreender, ou seja, para que eu tenha a capacidade de raciocinar acertadamente acerca do texto sagrado, mas que o Senhor também coloque fogo no meu coração, o coração do teu Espírito Santo, para que esse texto sagrado queime o meu coração, arda dentro de mim, e eu veja a Bíblia não apenas como um livro de pesquisa, de doutrina, de teologia, mas que eu veja a Bíblia como um livro que o Senhor revelou. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra eterna, bendita e infalível. Amém, irmãos? Ainda no versículo 11, o texto diz que essa mensagem que os profetas tanto pesquisaram, mas que também pelo Espírito de Deus receberam revelação, essa mensagem eles transmitiram, eles proclamaram. Aleluia! E qual a mensagem que eles proclamaram, meus queridos irmãos? O versículo 11 nos mostra que é sobre os sofrimentos e as glórias do nosso Senhor e Salvador Jesus. Percebe qual é a mensagem? A mensagem é sobre Cristo. Que coisa maravilhosa a gente perceber que desde o Antigo Testamento a pregação é cristocêntrica. É Cristo no centro. É Cristo reinando na mensagem. Por isso que Pedro, sabiamente e também, lógico, pela revelação do Espírito Santo, coloca o nome aqui Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo estava com os profetas, o Espírito Santo estava com os profetas, levando-os a conhecer a Cristo e, consequentemente, a proclamar sobre Jesus. Então, qual é a mensagem central do Antigo Testamento, irmãos? Jesus. O seu sofrimento, a sua glória, a sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a mensagem central. E é lógico, é a mensagem central do Novo Testamento e deve ser a mensagem central da igreja hoje. O que é que acontece nos dias de hoje? É que muitas vezes, infelizmente, a mensagem bíblica cristocêntrica tem sumido dos púlpitos. Isso é um dano muito grande para a igreja do Senhor. Dr. Martin Lloyd Jones, escrevendo o livro Pregação e Pregadores, ele chega a dizer que tem certeza absoluta que uma das maiores necessidades da igreja contemporânea é de uma pregação autêntica. Essa é uma das maiores necessidades da igreja contemporânea. De uma pregação bíblica, de uma pregação autêntica. E ele segue dizendo que por causa disso não tem nenhuma dúvida em dizer que essa é também a maior necessidade do mundo.
E é isso que nós devemos fazer: pregar a palavra, mas uma palavra que seja verdadeiramente bíblica. Exaltado seja o Senhor. Os profetas então leram, estudaram, mas também receberam a revelação do Espírito Santo, e eles transmitiram uma palavra, uma pregação, uma profecia acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus. Só um exemplo dessa verdade: Salmo de número 22. Veja o que o texto sagrado diz para a gente. Salmo 22, a gente vai ler alguns versículos. O primeiro deles é o versículo de número 1 mesmo. Quem quer ler para a gente? Deus meu, por que me desamparaste? Por que te arrogas o meu auxílio e das palavras do para mim? Deus meu, por que me desamparaste? De quem é esse salmo, meus queridos? Está escrito aí no início. Salmo de Davi. Mas de quem são essas palavras? Cristo, nosso Cristo, Senhor Jesus na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? A palavra é cristocêntrica. A palavra é cristocêntrica. O Salmo 22, então, é sobre o Messias. Davi era profeta. Exaltado seja o nome do Senhor. É claro que Davi não está dentro daquele grupo dos profetas. Ele era rei, ele era servo do Senhor, mas ele escreveu tendo por base a revelação de Deus na vida dele. O que Davi escreveu, como por exemplo o Salmo de número 22, foi inspirado pelo Espírito de Cristo. Amém? Olha o versículo de número 7. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Verso 8 agora. Confiou no Senhor, e ele veio, salvo, pois nele tem prazer. Esta é uma das frases que foram ditas contra Cristo quando o nosso Redentor estava na cruz. Confiou no Senhor, então que o Senhor o livre. Confiou em Deus, então que o Deus o salve nesse momento. Olha a profecia aqui, olha o texto sagrado, do versículo 16 ao 17 agora. Ao 18, perdão. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram minhas mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam, repartem entre si os meus vestidos e lançam sortes sobre a minha coluna. Amém? Fizeram isso com Cristo, repartiram as vestes dele, lançaram sorte sobre a túnica. Os soldados fizeram isso. O Antigo Testamento aponta para Cristo, revela Cristo. Exaltado seja o nome do Senhor. Amém, meus queridos irmãos? Voltando aqui para 1 Pedro. Pedro então está dizendo: os profetas transmitiram a mensagem que eles receberam de Deus então. Falaram sobre Cristo, proclamaram Cristo, anunciaram a salvação em Cristo Jesus. Mas o versículo 12 diz que eles não falaram para si mesmos. Olha o que diz o texto: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas. Até aqui por enquanto. Eles estudaram, pesquisaram atentamente, tiveram revelações dadas pelo Espírito de Cristo, contemplaram as maravilhas da salvação de Deus, profetizaram, mas não foram abençoados por Deus com o cumprimento da profecia que eles transmitiram. Eles proclamaram sobre Cristo, acreditaram firmemente na mensagem que eles estavam transmitindo, sabiam que o Messias um dia viria, mas não alcançaram esse dia. Não foi para eles. Essa graça ficou para nós. Olha que coisa interessante. Às
Às vezes Deus nos faz ver algumas coisas e ao mesmo tempo nos faz também perceber que não é para a gente. Deus pode nos dar uma direção, Deus pode nos dar uma visão, mas ao mesmo tempo Ele pode nos dizer, ainda não. Olha o que o Senhor nosso Deus fez com Moisés. Concedeu a Moisés a graça de ver a terra prometida, mas ao mesmo tempo disse para Moisés, você não vai para lá, você vai ver, os seus olhos contemplarão, mas você não vai pisar. Está famosa uma mensagem aí dizendo que, alguém pregando que tudo aquilo que Deus te permite ver, tocar, sentir, é porque Deus vai te permitir fazer. A gente tem que ter cuidado com palavras bonitas que surgem e com uma congregação que ao mesmo tempo diz glória a Deus. Os profetas tiveram revelações, mas nem todas elas eles alcançaram. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 39 e 40, diz assim: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha que coisa. Eles quem, pastor? Hebreus 11. Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Isaías, Jeremias, Raabe, citada lá, Davi, todos esses seguiram firmes com Cristo, com Deus, crendo na promessa, mas não alcançaram a concretização, a realização, mas morreram na fé. Exaltado seja o nome do Senhor. Então, voltando aqui para Pedro, a mensagem que os profetas transmitiram não era para eles, era para nós. Olha que poder e que graça de Deus para as nossas vidas. Exaltado seja o Senhor. E aí o versículo 12 nos mostra que essa salvação chegou até nós. Aleluia! É o plano eterno de Deus se realizando na vida de cada um de nós. Essa salvação, investigada, pesquisada, profetizada, proclamada, chegou. Exaltado seja o nome do Senhor, e nós alcançamos pela fé, pela graça. O versículo 12 então diz: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam coisas que agora vos foram, o que, irmãos? Anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Como é que essa salvação chegou até nós? Porque essa mensagem que os profetas tanto pesquisaram e profetizaram, ela chegou a nós através da pregação. O texto diz isso, irmãos: vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Esse Evangelho, transmitido por Deus desde Gênesis 3,15, e seguindo transmitindo durante todo o período do Antigo Testamento, porque esse é o grande plano, o plano eterno de Deus, essa mensagem salvadora, redentora, chegou até nós, porque um dia alguém também pegou essa palavra e transmitiu para o meu coração e para o seu coração. Essa mensagem chegou na carta, chegou aos leitores dessa carta aqui de Pedro, eleitos e forasteiros, exaltado seja o nome do Senhor. Eles alcançaram essa mensagem. Quem pregou o Evangelho para você? E você, pela graça de Deus, alcançou Cristo Jesus, foi alcançado por Jesus. Talvez muita gente pregou, teve um momento em que a salvação chegou, mas antes disso
o Evangelho talvez tenha sido pregado para você tantas e tantas vezes, como foi para mim também. Mas essa mensagem de salvação chegou até nós. Mas a quem Deus confiou a pregação? A homens e mulheres, pessoas como eu e você, frágeis, carentes, necessitados dessa graça maravilhosa, mas que fomos alcançados, redimidos em Cristo Jesus. A nós foi confiado a graça, o privilégio, a responsabilidade de transmitir para este mundo perdido o poder de Deus que salva o pecador, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. É por isso que o Evangelho ele não deve ser somente estudado, mas ele deve ser proclamado. Deus não deve ser apenas estudado, mas ele deve ser proclamado ao mundo inteiro. Olha o que o versículo 12 diz: os anjos anelam perscrutar. Essa mensagem maravilhosa, a pregação do Evangelho, Pedro está dizendo que os anjos desejam isso. Esse privilégio dado aos homens, os anjos gostariam de ter, mas não tiveram. Deus não lhes deu essa graça, mas deu a nós, seres humanos, a mim e a você, redimidos em Cristo Jesus. Sabe qual é a incoerência? Não no texto, mas em nós, seres humanos, nós redimidos em Cristo Jesus. É que os anjos desejam e não podem. Nós podemos, mas muita gente nem deseja. Olha a incoerência. Nós podemos, temos o privilégio, temos a graça de abrir a nossa boca e proclamar esse Evangelho maravilhoso, mas quantos cristãos nem desejam fazer isso? Vivem a vida cristã, ano após ano, sem nunca pensar em sair para proclamar o Evangelho para quem quer que seja. Enquanto os anjos anelam, tem cristãos que nem desejam isso. Mas nós devemos louvar ao Senhor pela graça que recebemos de poder pregar o Evangelho. Então, que nós preguemos o Evangelho a tempo e fora de tempo. Exaltado seja o Senhor. Amém? Mas olha o que ainda nos diz o versículo 12. O Evangelho foi anunciado por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu. Eles não pregaram sozinhos. Eles não chegaram naquele povo ali da carta de Pedro, aos eleitos da dispersão, e não pregaram sozinhos. Eles foram guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, o texto diz aqui. Então, meus queridos irmãos, o Espírito de Cristo guiou os profetas no Antigo Testamento, e o Espírito de Deus guia a igreja no tempo de hoje. É o mesmo Espírito. Exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Isso é reconfortante para nós que pregamos o Evangelho, porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos nessa responsabilidade de pregar a palavra. Nós precisamos do Espírito de Deus e Ele está conosco. O Espírito Santo habitou no profeta Isaías, por exemplo, mas Ele habita também em mim e em você. Amém? Exaltado seja Deus. Quais as aplicações que eu quero trazer para nós nessa noite, para caminhar para o momento final desse estudo? A primeira delas é que a gente precisa sim buscar mais e mais conhecimento na palavra do Senhor. Meus amados irmãos, esta história que muita gente diz de que estudar esfria a fé não é verdade. O que esfria a nossa fé é a nossa falta de contato com os meios de graça de fortalecimento da nossa fé. Os profetas estão aqui para mostrar para a gente que foram homens que morreram na fé, mas viveram estudando, investigando atentamente nas Sagradas Escrituras. Fé em Deus nunca é separada de estudo.
nas Sagradas Escrituras. A gente precisa crer na Bíblia, na revelação da palavra escrita e se dedicar a estudar. Deus poderia ter deixado a sua revelação de muitas outras formas, mas Ele quis deixar escrito para a gente. Deus poderia dizer assim: não, eu vou deixar a minha vontade sendo revelada dia após dia para meus servos através de sonhos e visões. Sempre que eu quiser uma coisa nova para a igreja, eu vou trazer um sonho, eu vou trazer uma visão, vou sempre trazer algo novo. Mas Ele não quis fazer assim. Ele quis deixar algo escrito, concreto, eterno, que fosse realmente válido para qualquer povo, em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer ocasião. E é muito maravilhoso a gente entender isso. Então vale a pena a gente ler a Bíblia, estudar a Bíblia, investir tempo e dedicação em estudar a palavra do Senhor. Mas não apenas como um livro técnico, porque a Bíblia não é um livro assim, mas como revelação de Deus para nós. E fazer isso na dependência do Espírito, dizendo: Senhor, abre o meu entendimento, quero compreender a Tua palavra. Não perca a oportunidade, meu irmão, de estudar a palavra do Senhor. Sempre que você tiver a oportunidade, venha para estudar a palavra do Senhor. E eu digo mais para os queridos irmãos: Cristo, em sua infinita sabedoria, entendeu que nós, seus filhos amados, servos de Cristo, precisamos de momentos em que a palavra do Senhor é exposta, transmitida. Se não fosse assim, Ele teria deixado a Bíblia apenas para que a gente estivesse lendo. Não, Deus deixou a Bíblia para que pudéssemos lê-la, mas Ele deixou também homens e mulheres que tivessem a capacidade de ensinar a palavra, para que a gente pudesse se debruçar diante de um estudo e aprender a palavra. Foi Cristo quem fez. Isso é dom de Deus na vida da igreja. Amém? Então que a gente possa dedicar. Mas a segunda aplicação para a gente é que a gente deve pregar essa palavra, transmitir a mensagem de salvação. Sabe, meus amados irmãos, Deus tem um plano de salvação, um plano eterno de salvação, e Ele está realizando esse plano. É isso que o Senhor está realizando no mundo. Através da pregação do Evangelho, Deus está unindo homens e mulheres de todas as nações, tribos, povos e línguas, unindo todas essas pessoas em uma só fé na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. É isso que Deus está fazendo. Amém? E nesse plano eterno e maravilhoso, Deus nos incluiu. A gente faz parte desse plano, para pregar a palavra, para ministrar a palavra, para evangelizar as pessoas. Então que a gente possa pensar como a gente pode fazer isso, porque o dever a gente tem, a palavra a gente tem, a graça de Deus sobre as nossas vidas está presente. Como fazer isso? Com certeza, aproveitando as oportunidades. Sim, Deus nos dá muitas oportunidades de pregarmos o Evangelho para as pessoas. Mas deixa eu ir além. Além de aproveitar as oportunidades, a gente pode também criar essas oportunidades. Que é isso, pastor? O senhor está indo além daquilo que Deus faz? De maneira nenhuma. Estou simplesmente dizendo que nós devemos sair da nossa posição, às vezes de comodismo, e chegarmos lá fora, começarmos a ter atitudes de evangelização, e outras oportunidades vão surgir a partir daí. Quero um exemplo claro disso. Por que o Evangelho foi tão amplamente difundido pelo apóstolo Paulo, por exemplo? Porque ele entendeu que deveria pregar o Evangelho em todas as nações. E para isso ele quis realizar viagens missionárias. Ao realizar uma viagem missionária, o apóstolo Paulo estava dando um passo para que oportunidades pudessem surgir. E elas surgiram. Deus foi colocando as pessoas na vida do apóstolo Paulo, porque ele se colocou à disposição do Senhor para sair, para começar a fazer alguma coisa. Então, por exemplo, quando Paulo saiu em sua viagem missionária, uma oportunidade surgiu de uma reunião de oração que acontecia na beira de um rio, e Paulo disse: eu vou para lá. Ou seja, ele aproveita a oportunidade, e naquele lugar a palavra é pregada com conhecimento, com entendimento,
A Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia para compreender o que Paulo estava pregando, ensinando, e Deus salvou aquela mulher. Exaltado seja o nome do Senhor. Pregue a palavra, aproveite as oportunidades, mas, sabe, não apenas no sentido de ficar quieto e esperar que uma oportunidade surja. Saia com esse objetivo, mesmo que seja no seu local de trabalho, dentro da sua casa. Veja os homens e as mulheres como pessoas carentes e necessitadas do Evangelho. Com isso, seu coração estará aberto para perceber as oportunidades que Deus há de colocar. E aí aproveite, pregue. E por fim, que a gente possa viver no poder do Espírito Santo. Não dá, meus queridos irmãos, para fazer a obra do Senhor sem o poder do Espírito Santo. Os profetas profetizaram pela ação do Espírito. Os homens pregaram aqui na carta que Pedro está falando pelo poder do Espírito. Pedro escreveu esta carta no poder do Espírito. O Senhor e Salvador Jesus Cristo realizou todo o seu ministério no poder do Espírito Santo. Como é que a gente consegue fazer a obra do Senhor sem a graça, o poder, a direção do Espírito de Deus nas nossas vidas? Não dá. O Espírito está presente no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas está presente também aqui e agora. É no poder do Espírito que a gente pode pregar o Evangelho e as pessoas serem alcançadas pelo poder de Deus. Amém? Amém. Estamos diante então de uma salvação revelada, esse plano eterno de Deus, mas também diante de um grande privilégio de pregar o Evangelho. Que Ele nos abençoe, irmãos, grandemente, poderosamente, em nome de Jesus.